Bom, agora nós vamos saber aquilo que eu falei, né? Adoro essa parte de falar sobre vinhos aqui com o querido colega e amigo Irineu Guarnier Filho, que vem falar hoje de uma raridade, segundo ele, é Orange Wine, é isso, né? Vinho laranja, ou seja, tô morrendo de curiosidade, já olhei a garrafa aqui, como é verde a gente não pode ver muito. Não dá pra ver. Mas já te perguntei, ele é laranja mesmo, Irineu? Boa noite. Boa noite, Regina. Bom, depois a gente vai ver na taça transparente a cor. Este é um 2014. Eu provei lá em casa esse é o 2014. Eu provei o 2012, ele está completamente âmbar, uma cor assim alaranjada, puxando para um âmbar. Esse está um pouco mais claro. Eu acho que ele precisa mais um tempo ainda de garrafa. Precisa alaranjar mais, a sua cor. Nós vamos notar que ele está um pouquinho mais claro, mas já começa a puxar para o laranja. E o interessante é que não é aquele amarelo do vinho branco oxidado. Às vezes o vinho estraga, entra oxigênio, ou um vinho mais velho, enfim, que fica oxidado. Não é. Esse aqui, na verdade, ele tem uma outra cor, é um âmbar, uma cor que puxa realmente para o... Mas o que tem de especial nesse vinho? Na verdade, se a gente for ver, esse é um Quinta da Figueira, Garapuvu, feito em Florianópolis, elaborado em Florianópolis, e ele é um Chardonnay. É uma uva muito conhecida, que a gente está acostumado a beber Chardonnay, sempre é clarinho, amarelinho e tal. O que dá cor ao vinho, Regina, é a casca da uva, né? Esse não é um vinho tinto, não é um vinho rosé, não é um vinho branco. Por quê? Porque normalmente o vinho branco ele é fermentado sem cascas. Você prensa, separa as cascas e fermenta o suco. No tinto é o contrário, você prensa e fermenta o suco junto com a casca. Os pigmentos da casca vão dar cor ao vinho. No rosé você deixa um pouquinho só em contato com as cascas. Ele vai pegar uma leve corzinha. Aqui o branco é fermentado com as cascas, o que não é comum, não é usual, não se faz isso. De uns tempos para cá, alguns produtores na Europa, principalmente, começaram a fazer essas experiências, inclusive em ânforas de barro e tal, e começaram a fermentar branco com casca. E aí deu essa maravilha que eu acho que é o vinho laranja. Além isso muda alguma coisa de sabor? Isso exatamente. Não é só a cor que muda, ele muda também o sabor do vinho, os aromas do vinho. A gente vai ver que ele é um Chardonnay, um branco, mas ele tem muito mais estrutura, ele tem mais corpo, ele tem aromas diferentes daqueles frutados, tipo abacaxi, cítrico, um pouco de banana, que tem um pouco no Chardonnay. Aqui a gente vai encontrar outros aromas, uns aromas mais intensos, aromas de romã, de pêssego, damasco seco, aromas bem diferenciados. Eu vou servindo aqui pra gente ter uma ideia, poder ir falando e comentando. E aliás, uma coisa que tu falou também, que para sexta-feira a gente mostrou o peixe ali, né? Tu disseste que ele harmoniza super bem com peixe. Ele harmoniza muito bem com um peixe, como qualquer branco, né? Mas ele até vai bem com peixes um pouco, de repente, mais estruturados, como, por exemplo, um bacalhau, porque aqui, não sei se dá para ver, Regina, aqui nós bacalhau, hein? Já gostei da ideia. A gente tem bastante aqui luz, ele ficou um pouco mais claro. Mas tu falaste que ele era mais amarelado do que alaranjado, esse aqui. Ele ainda não chegou naquele laranjão mesmo. Vou te dizer que o Cássio Pérez, se estiver vendo, vai dizer, este vinho tem cor de cerveja. Pode lembrar um pouco aquelas cervejas um pouco mais escuras, né? Aliás, eu soube e vi que o Cássio Pérez esteve aqui e fez uma imitação. Não! Fez algumas pode imitações. Deixar, pega a gravação, depois tu fala com ele. Eu disse pra ele que eu ia imitá-lo aqui, mas como eu não tenho aquele dom histriônico do Cássio, eu não vou me meter a imitar. Aquele relaxamento todo aqui, não tem. O Cássio é um ator, né? Um ator que Hollywood ainda não descobriu. Mas eu vou dizer apenas o seguinte, o Cássio é um grande amigo, conheço ele há muito tempo, desde o tempo em que ele tomava cerveja de latinha, cerveja industrial de latinha. Bom, gente, agora acabou tudo, né? Eu acho que a gente... Desde aquele tempo. Eu acho que nós vamos ter que promover o encontro agora para ver a guerra, né? Fazer o tirateima, né? Mas, Regina, voltando ao vinho laranja, já deu para ver que ele tem uma cor bem diferente daquele Chardonnay tradicional. Forte, né? O nariz é bem potente e a gente sente outros aromas aqui no nariz, né?
que não apenas aqueles assim mais cítricos, mais florais, mais aquele toque mineral. Aqui a gente já percebe aromas de um vinho com mais estrutura. Ele é um vinho que está puxando bem aqui pro vermelho. Eu achei, de longe assim, eu estava aqui, já estava sentindo. Exatamente. E não é oxidação, não é aquela coisa de vinho estragado, de vinho velho. Ele é intencionalmente produzido para chegar nessa cor e vai ficar um pouco mais escuro. É um aroma forte e gostoso, vamos deixar claro. Né? Aroma forte, mas muito gostoso. Que lembra pêssego, lembra o damasco, né? Romã até aparece aqui. E o interessante é que é um vinho de garagem, é um vinho feito em quantidades muito pequenas. Sabe que esses dias me perguntaram por que tu fazes esse movimento e se isso tem um tempo determinado para fazer? Não, a gente dá uma giradinha aqui, ó, porque as substâncias voláteis do vinho, que se volatilizam rapidamente, elas sobem, se desprendem do líquido e sobem, para a gente poder senti-las no nariz. Nós vamos sentir essas partículas, essas moléculas de odor no nariz. Quando a gente faz isso aqui, elas giram. Aqui eu fico fazendo uma posição horrível, eu não consigo fazer girar. Mas assim, quando a gente faz esse leve movimento, ele vai desprender melhor os seus aromas. Temos uma taça Mas não precisa ser muito tempo, ou seja, não, algumas voltinhas assim só para ele liberar os seus aromas. Inclusive, o primeiro nariz que a gente chama é sem girar, né? Primeiro a gente experimenta. Antes de você experimentar, vou só te dizer o seguinte: estão te aprontando. Pediram para a gente rodar o Cássio te imitando. Muito bem, muito bem. Eu imaginei. Olha lá. Não, tu comparaste o Irineu ao Julio Iglesias, é isso? É o Julio Iglesias que põe a mão aqui. Não, mas é que o Irineu é um gentleman, é um homem elegante. Então o Irineu fala assim: Cassinho, sabes como é? O vinho que tem o terroir da região do Chile é maravilhoso. Ele tem notas florais. Eu vi só uma coisa mais solta, uma coisa mais. Não, mas nós queremos saber se a bebida. Por que tu está falando de vinho de cevada? Vinho de cevada, barley wine. Na verdade, a gente vai fazer uma pequena introdução. Agora tu entendeste o que aconteceu. Nós dois temos nos puxado, né? Vinho laranja, vinho de cevada. Como é que é cevada? Cerveja de vinho? Como é que é? Cevada de vinho, acho que era, né? Acho que é isso que ele falou. Vinho de cevada, eu acho que é. Não, estão se puxando mesmo. Estão se puxando, né, Regina? Não, mas não era. Tu viu que ele te imitou, mas falou que tu é um cara elegante e tal. Ele imita muito bem, eu acho que. Ele imita muito bem, pronto, agora vai se sentir também. O cinema e o teatro brasileiro estão perdendo um grande ator, né? Tá bem, vamos voltar. Mas eu acho que ainda como ator ele é um bom cervejeiro. Né? Acho melhor ficar lá, né? Mas voltando ao vinho, esse vinho é feito numa tiragem muito pequena, são apenas 200 garrafas. E eu conversei com o enólogo, o Rogério Gomes, conversei pela internet com ele essa semana, pedindo mais informações sobre o vinho. E ele me disse, olha, algumas dessas vinificações eu fiz até no meu apartamento, em Florianópolis. Quer dizer, isso realmente é o que a gente chama de vinho de garagem, aquele vinho absolutamente artesanal, em que o autor, na verdade, ele é um vinho de autor, né? O autor bota ali a sua alma, toda a sua paixão. É um vinho de garagem, na verdade, tem tom de raridade, né? Exatamente. Isso é legal. A garagem aqui não é depreciativa. Às vezes a gente fala e a pessoa pensa, mas então, uma coisa feita na garagem. Não. É apenas uma expressão, né? Na verdade é um vinho de autor que pode ser feito até na garagem. Alguns vinhateiros na Europa, na Califórnia, fazem nas suas garagens, mas não necessariamente. O Rogério faz até no seu apartamento em Florianópolis. E as uvas ele traz dos campos de cima da serra, no Rio Grande do Sul, ali da região de Muitos Capões, do vinhedo Entre Rios da família Varasquim, nosso amigo Hermano Varasquim, que está nos assistindo. Bom, vamos experimentar, né? Porque eu não deixei para do Cássio, eu não deixei, mas vamos agora. Muitos Capões. Vamos provar então. Em boca você vê que ele tem uma acidez ainda intensa. Mas ele engraçado que ele dizia isso, que eu achei ele menos ácido até de que muitos outros vinhos brancos. É uma acidez média alta, segundo o Rogério, que é o enólogo que faz o vinho. Na verdade não é uma acidez muito alta. Esse aqui tem um pouco mais de acidez do que o 2012, que eu provei que é mais baixo. Esse tem um pouco mais de acidez. Média para alta, 7,3 gramas por litro, alguma coisa assim. E em boca ele é muito gostoso, assim. E tem um toque, Regina, não sei se você percebe, um toque de mel, que está um pouco no nariz e um pouco na boca, assim. Não, é muito gostoso, a gente sente uma nota de mel.
É diferente de todo e qualquer Chardonnay que a gente prova no dia a dia e que toma no dia a dia. Ele é um Chardonnay com uma personalidade própria incrível. Muitas pessoas não gostam desse tipo de vinho, dizem, não, isso aí... Mas existem grandes vinhos da Borgonha, por exemplo. Mas de novo, eu acho que é um vinho feminino, assim. Eu, pelo menos, gostei muito. Sim, é um vinho com estrutura, mas um vinho ainda muito delicado, um vinho, né? A Borgonha tem alguns brancos famosos, Montrachet, outros vinhos que são brancos, que se bebem com 10, 15 anos, vinhos envelhecidos, e eles vão ficando também com uma cor mais, só que não chega ao laranja. Mas os Montrachet, alguns mais antigos e tal, os brancos adquirem um pouco essa cor tão bonita que a gente gosta. Para Semana Santa, eu acho que é uma dica também. Justo o que eu ia falar agora, que eu queria dizer isso, porque a gente falou desse aqui, né, que pode ser uma boa sugestão. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, porque as pessoas sempre escolhem, tem que escolher, né, bacalhau, enfim, que é um pouco mais forte, um peixe mais leve e tal. Sugestões, assim, de vinhos, de uvas legais aí. Eu acho assim, se for um peixe mais delicado, for fazer um peixinho grelhado, uma saladinha, uma coisa mais leve, vamos com um vinho mais leve também, né? Vamos com um Chardonnay sem barrica, um Chardonnay fresco, mineral. Se for importado, um Chablis, de repente, que é um Chardonnay da Borgonha, um vinho mais leve, um vinho mais mineral, mais fresco. Se vai fazer um peixe com mais temperado, com mais estrutura, um peixe de carne mais consistente, pode usar aí também um Chardonnay já mais untuoso, com um pouco mais de álcool, um Chardonnay americano, um Chardonnay barricado. Ou então, se encontrar no mercado, mas é difícil encontrar um vinho laranja. Os vinhos que a gente encontra no mercado hoje no Brasil estão em torno de R$400. São raridades, os italianos importados que chegam aqui. Eu aconselharia aí, então, se for digamos, um bacalhau, pode ser... O bacalhau é bem forte. Pode ser um rosé e pode ser até um tinto. Por que não? Eu ia te perguntar isso, porque eu falei que a minha mãe, por exemplo, adora, só toma vinho tinto. E provavelmente vai querer um vinho tinto. E vai fazer um bacalhau. Exato. Então, eu recomendo para ela um Pinot Noir. Um Pinot Noir um Gamay, por exemplo, é uma combinação muito boa com um peixe. O bacalhau suporta até um mais intenso, um Carmener, um Merlot, né? Se não for um vinho muito barricado, muito alcoólico, ele vai harmonizar bem, dependendo um pouco dos complementos, dos temperos, do que for usado. Então não tem essa história de que, por exemplo, o peixe tem que ser com... Não, essas regras elas existem há séculos, enfim, mas elas não podem ser assim seguidas ao pé da letra, né? Elas comportam algumas variações, algumas flexibilizações. Por exemplo, com o peixe, tem que ser branco. Não, necessariamente não. Tem que saber escolher. Um tinto com menos tanino, o tanino não vai brigar com o iodo do peixe, que dá aquele gosto metálico na boca. Dá para fazer essas brincadeiras aí. Com Antes da gente dar o tintim aqui, o Tudo Mais de hoje fica por aqui. Amanhã o programa está de volta. Eu não vou estar, mas o programa vai estar aqui. Nós vamos falar aí de como armazenar os ovos de Páscoa e qual a quantidade ideal para a gurizada, né? E os chocólatras também não passarem mal. Cláudio Brito já está chegando com Conversas Cruzadas. Uma feliz Páscoa, já que eu não vou estar aqui, o Irineu também não, né? Pode já desejar... Feliz Páscoa para todos, aproveitem. Beijinho para vocês, tintim para todo mundo. Saúde.